Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Hoje, pessoal, nós vamos estudar, certo, o circuito série. Olha, circuito série. Vamos informar alguns detalhes técnicos importantes no circuito série que você deve aprender. Vamos mostrar o esquema, vamos fazer uma parte prática aqui com o multímetro. Vamos lá, pessoal, vem comigo aqui. Olha só, primeira coisa, a resistência total de um circuito série, né, é igual à soma dos valores ômicos dos resistores desse circuito. Pessoal, quando a gente diz resistor desse circuito, também pode ser, por exemplo, lâmpadas incandescentes. No circuito série, soma-se os valores individuais, certo, dos resistores, ok? Eu até coloquei aqui do lado, aqui tem um esquema, certo? Eu coloquei aqui o exemplo, que a gente vai mostrar isso na prática, certo? 3 resistores em série, como vocês estão vendo, tá vendo? Eu vou botar o multímetro aqui e a gente vai medir aqui para encontrar o valor total desse circuito. Circuito série, soma-se os valores. É a primeira providência, é a primeira regrinha do circuito série, ok? Vamos para a segunda aqui, ó. Segundo, a corrente total é igual à corrente de cada componente. É outra coisa importante que a gente vai ver, pessoal. Você tem o circuito, você vai alimentar, vou alimentar com 12 volts, e a gente vai ver que a corrente total que vai indicar vai ser a mesma corrente em todo o circuito. Até tinha aqui, ó, apagar aqui o valor para a gente poder fazer, certo? Então a gente vai abrir o circuito em qualquer lugar e vai indicar sempre o mesmo valor de corrente. Olha só, estou ensinando hoje com o multímetro, transformando ele na escala para amperímetro de linha, para a gente fazer a medida. Claro que é interessante você fazer com um alicate amperímetro, mas quando você está num circuito eletrônico de pequena capacidade de corrente, o alicate amperímetro não tem precisão. Então vai se ensinar hoje com o multímetro, transformando ele em alicate em amperímetro de linha, ok? Terceiro, a soma das tensões DDP, que são as DDP, de cada componente do circuito série é igual à tensão total. Então, a gente vai alimentar o circuito e a gente vai ver o que? Os 3 resistores estão aqui. A gente vai somar a TDP desse resistor, mais a DDP desse resistor, mais a DDP desse resistor, vai indicar a tensão total aqui da bateria, que é 12 volts. A gente vai ver isso. E por último, quarto, veja, a potência total de consumo, que a potência é dada, vocês sabem, a potência é dada em watts. Agora, se for um circuito resistivo, puramente resistivo, a potência em watts é igual à potência em VA, mesma coisa, só nesse caso, para motores não, é diferente, circuito resistivo. Então, a potência total, certo, será igual à corrente geral, pessoal, a corrente que a gente mediu, certo, vezes a tensão total que alimenta o circuito. Então, a gente vai ter a corrente que a gente vai medir, multiplicar pela tensão, que é, nesse caso aqui é de 12 volts, e vamos ter a potência total, certo? Agora, pessoal, vou chamar vocês para cá comigo aqui, a gente vai fazer aqui a parte prática, pessoal. Vai fazer essa teoria aqui explicadinha, vai fazer aqui no circuito, vocês vão participar comigo aqui, ok? Vem pra... Então vejamos aqui, olha, o nosso kitzinho de estudo, pessoal, que é muito bom que vocês tenham um kit de estudo também. Temos uma bateria aqui de 12 volts, temos um multímetro, selecionei ele para 2K, ou 2000 ohms, certo? E aqui, olha, 3 resistores coloquei em série, como a gente está explicando aí a vocês. Poderia também ser 3 lâmpadas também, sem nenhum problema, incandescentes. Então vejamos, a primeira teoria diz o quê? Que a resistência total, então a resistência total como é que é? No circuito série, ó, primeira, segunda, terceira, circuito série, tá vendo? Só tem um caminho para passar a corrente. Se entrar por aqui, vai sair por ali o movimento da corrente. Então, a resistência total. Para eu saber a resistência total, pessoal, ela tem aqui, ó, eu deixei elas sem cores, não tem a numeração para a gente não ver. Vou ver com a resistência total. Coloco o terminal de um lado e o terminal do outro, não tem polaridade. Está indicando, olha, quanto 1.397 aproximadamente, 1.397 ohms aproximadamente, ok? Essa é a resistência total. Mas o que é que diz? É igual à soma dos valores ômicos de cada resistor desse circuito. O circuito é esse. Então, deu 1.397. Então, agora vamos ver uma dessas. A primeira, R1. Olha o valor de R1. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Ele vai parar aqui, olha. Deixa eu ver aqui que está um pouquinho. 466 é o valor da primeira. 466. Vamos ver a segunda.
465, 464 ohms agora, certo? É a segunda, então vai somar as duas, mais a soma da terceira, mais a terceira. 466. Pronto. Então quer dizer, ou 465. Quer dizer, somando as três, o valor aproximadamente igual será igual a esse valor aqui, que vai ser o valor total de 1.397,96. Claro, pessoal, que na prática, certo? Tem aqui, está um pouquinho enferrujado, o teste também não tem a precisão absoluta, mas o valor é aproximadamente igual a esse, ok? Então foi o primeiro caso nosso. A soma individual dos resistores é igual à resistência total do circuito série. Isso é muito importante para esquemas, para o futuro de vocês, na área de eletrônica, de elétrica, de tudo aí, eletrotécnica, manutenção de computadores, tudo que é curso, telecomunicação, tudo, edificação, tudo precisa saber. Vamos para o segundo item. O segundo item diz o seguinte: a corrente total, certo, que vai passar nesse circuito, a corrente total é igual à corrente de cada componente, de qualquer componente. Para eu saber a corrente, pessoal, eu vou ter que ligar o circuito, certo? Então vamos fazer o seguinte: vou botar aqui primeiro a escala em corrente elétrica, estava em resistência, vou botar em corrente. Vou botar aqui em 20 miliamperes mais ou menos, 20 miliamperes. Podia botar em 200 e depois diminuir, certo? Está em 20, eu vou botar logo em 200, que eu sei que 200 miliamperes é uma corrente maior. Veja que aqui agora, olha só esse multímetro, tem aqui volts, hertz e aqui continuidade. O preto está escrito aqui, ó, comum, tá vendo? Então o preto fica aí, quem vai mudar vai ser essa ponteirinha vermelha. Aqui no mede miliampere, vai ser aqui, ó, MA, tá vendo? Olha, MA, miliamperes. Então vou botar aqui, pronto. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou ter que ligar o circuito, claro, né? Para ter corrente tem que ser com o circuito fechado. Então vou pegar aqui, ó, e vou ligar o circuito. Liguei o circuito, correto? Agora vou saber qual é a corrente nesse circuito que está existindo. Para você medir a corrente elétrica, pessoal, você tem que abrir o circuito com um multímetro. Ele está transformado aqui, ó, em amperímetro de linha. Veja, ele é um multímetro que mede voltagem, mede corrente elétrica, certo? Mede resistência, mede bobina, mas quando eu boto ele aqui em miliampere, em ampere ele passa a ser um amperímetro, chamado amperímetro de linha. E para isso a gente tem que abrir o circuito. Ele vai ficar em série com o circuito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui fazer isso aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Separei, tá vendo? Olha, tá vendo? O fiozinho preto tá aqui. Vou colocar aqui agora a ponteira. Vamos lá. Quando eu fechar aqui, ele vai indicar uma corrente. Vamos ver qual é a corrente que ele vai indicar. Olha, está indicando quanto? 0,88 miliamperes. Então eu posso diminuir a escala. 0,88, eu vou diminuir um pouquinho para 20 miliamperes. 20 agora. Olha lá. Novamente medindo. Olha aí. 8,75, 74 miliamperes aqui, ó, tá vendo? Na saída dele, certo? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.